Em 1973, um homem profetizou que nossas famílias entrariam em colapso e que a inocência das crianças seriam destruídas por um único botão dentro das suas próprias casas. E tudo isso décadas antes de existir a internet. Ele descreveu com detalhes assustadores a agonia de uma geração inteira anestesiada por telas, a normalização dos vícios e o engano de um mundo inteiro que inverteria todos os seus valores. Hoje nós vamos abrir os arquivos esquecidos há 50 anos dessa profecia e confrontá-la com os dados de hoje. E fica até o final, porque a última previsão é a que nós estamos vivendo hoje. Sejam todos bem-vindos ao Decifra Caio, o cara que não é pastor, não é teólogo, é apenas um curioso que gosta de ler e que entende que o conhecimento move o mundo. E se você clicou nesse vídeo é porque você gosta desse tipo de assunto. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo e sem mais delongas, bora pro vídeo. Para entender o peso do que vamos analisar, é preciso primeiro entender quem foi o homem por trás dessas visões. David Wilkerson nasceu em 1931, no estado de Indiana, lá nos Estados Unidos. Pastor, escritor e pregador, ficou mundialmente conhecido pelo livro A Cruz e a Adaga, uma obra que relatava seu trabalho de evangelização entre gangues nas ruas de Nova York nos anos 50. Mas a história que realmente chama a atenção começa na noite de 1957. Wilkerson estava assistindo televisão quando, por impulso, se fez uma pergunta em comum: o que aconteceria se eu vendesse a televisão e usasse esse tempo em oração? Ele não só se perguntou, ele fez. Vendeu o aparelho e passou a dedicar 2 horas por noite à oração. E nesse contexto de disciplina e busca espiritual, que anos mais tarde afirma ter recebido algo extraordinário. Em 1973, ao longo de várias noites consecutivas, o pastor relata ter tido uma visão detalhada sobre o futuro da humanidade. Os eventos eram tão perturbadores que, segundo ele mesmo escreveu, resistiu a acreditar, mas a visão continuava voltando noite após noite. Antes de publicar qualquer coisa, ele passou meses comparando cada detalhe com textos bíblicos para garantir que não estava contradizendo as escrituras. O resultado disso foi um livro que muitos ignoraram na época e que outros, décadas depois, não conseguem mais ignorar. E antes de qualquer coisa, nós precisamos entender o contexto de 1973 para que o peso dessas previsões faça sentido. Os Estados Unidos estavam vivendo um período de muita prosperidade. A economia crescia, a tecnologia avançava, o Ocidente respirava otimismo. Era um presente totalmente estável e pacífico. E foi nesse contexto que Wilkerson escreveu as 5 grandes calamidades que viriam. E o que mais impressiona não é o tom apocalíptico, é a especificidade. Datas, comportamentos, mudanças culturais, coisas que em 1973 não faziam sentido nenhum. Vamos analisar cada uma dessas previsões e junto com elas eu vou apresentar dados e fatos do que realmente aconteceu, só análise sem julgamento. A primeira parte da visão do pastor se refere à economia e ela começa de forma surpreendente, não com a crise imediata, mas com a prosperidade extrema antes da queda. Segundo o que ele escreveu, as décadas seguintes seriam marcadas por um consumo sem precedentes da história moderna. Recordes de vendas, pessoas gastando mais do que nunca, uma sociedade que consome por impulso e não por necessidade. Quando olhamos para esses dados, essa previsão tem respaldo claro. Entre 1980 e 2010, o consumo mundial cresceu de forma acelerada. A Black Friday se tornou um fenômeno global. A obsolescência programada, que é a prática que os produtos são fabricados para durar menos, forçando novas vendas, passou a ser alvo de estudos e críticas. Em países como os Estados Unidos e boa parte da Europa, tornou-se comum comprar roupas para usar uma única vez e descartar. Isso não é ficção, é um fenômeno documentado pelo próprio setor da moda. Mas há um detalhe nessa seção que merece atenção especial. Wilkerson afirmou que surgiria uma forte reação contra o movimento ambientalista, que especialistas se levantariam para questionar as narrativas ecológicas e que esses ativistas seriam vistos como um obstáculo
ao desenvolvimento. Lembre-se que em 1973, o movimento ambientalista estava apenas nascendo e era visto de forma quase que inquestionável. A ideia de que ele seria duramente confrontado parecia improvável. Hoje, o cenário é totalmente diferente. É exatamente como ele descreveu. O debate ecológico se tornou um campo de conflito aberto. De um lado, ONGs e ativistas apontam para um colapso. Do outro, uma parcela crescente da sociedade e de cientistas denuncia o chamado terrorismo ambiental. O questionamento sobre o que é de fato ação humana e o que é apenas ciclo natural de aquecimento e resfriamento do planeta deixou de ser um tabu. O embate que o pastor previu há 50 anos sobre a ecologia travar a economia é exatamente o que vemos nos noticiários todos os dias. A segunda parte dessa visão aborda desastres naturais, terremotos, epidemia e fome. Wilkeson também menciona especificamente a possibilidade de um grande terremoto no Japão. Em março de 2011, o Japão foi atingido pelo maior terremoto da história registrada. Um abalo de magnitude 9.0 que gerou um tsunami devastador e a tragédia nuclear de Fukushima. Muitos leitores do livro, ao ver aquilo, foram buscar a passagem que Wilkeson havia escrito décadas antes. Além dos desastres naturais, Wilkeson dedicou uma parte significativa da visão à crise dentro das famílias. E as projeções aqui são igualmente específicas, mas eu vou deixar os dados falarem. O pastor escreveu que o principal problema da juventude nos próximos anos seria o desprezo pelos pais, que milhares de crianças e adolescentes chegariam a verbalmente rejeitar a autoridade familiar. Os números sobre a estrutura familiar nas décadas seguintes são conhecidos. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil registrou um aumento de mais de 160% nas taxas de divórcio entre 1984 e 2010. Nos Estados Unidos, a taxa de divórcio chegou a superar 50% das uniões em alguns períodos. A família como instituição passou por transformações profundas e, em muitos casos, fragmentações dolorosas. Mas há uma previsão nessa seção que se destaca pelo nível de detalhe. Wilkeson afirmou em 1973 que a verdinha seria legalizada. Isso já seria ousado por si só, mas ele foi além. Disse que o consumo seria maior entre adultos insatisfeitos do que entre adolescentes em busca de experimentação. Para entender o impacto dessa afirmação, é preciso lembrar o que era 1973. O presidente Nixon havia acabado de lançar a chamada Guerra às Drogas. A DEA, Agência Antidrogas Americana, foi criada naquele mesmo ano. A verdinha era associada exclusivamente à marginalidade e à rebeldia juvenil. A ideia de adultos a consumindo como prática corriqueira era socialmente inimaginável. Hoje, a verdinha está legalizada para uso recreativo em mais de 20 países ou regiões, incluindo estados inteiros dos Estados Unidos e Canadá. Pesquisas de consumo mostram que o maior crescimento no uso da verdinha ocorreu entre adultos acima de 35 anos, não entre adolescentes, como seria intuitivo pensar. Um estudo publicado pelo Journal of the American Medical Association identificou que o aumento mais expressivo do uso das últimas décadas ocorreu justamente na faixa etária dos 35 a 64 anos. Chegamos a um dos pontos mais delicados, mas também um dos pontos mais detalhados da visão. Wilkeson escreveu sobre perseguições aos cristãos, mas não uma perseguição física de prisões e execuções, mas uma perseguição sutil e talvez por isso mais eficiente. Ele descreveu que os meios de comunicação seriam controlados por forças que censurariam o discurso religioso, que pregar determinados trechos da Bíblia seria suficiente para silenciar alguém e que o humor seria usado como ferramenta de desconstrução da fé. Nos anos 70, pastores e evangelistas tinham rádios e canais de televisão próprios. Podiam dizer o que queriam. Não havia algoritmo, política de conteúdo, nem termos de uso. Veja aí o contraste com o que temos hoje. No mundo atual, qualquer pessoa que queira alcançar um grande público precisa obrigatoriamente
passar pelas grandes plataformas digitais: YouTube, Instagram, TikTok, Spotify. Essas empresas possuem políticas de conteúdo que determinam o que pode e o que não pode ser dito. Nos últimos anos, houve casos documentados de canais religiosos removidos por violar termos de uso ao citar passagens bíblicas específicas ou expressar posições teológicas consideradas ofensivas segundo as diretrizes das plataformas. Isso não é especulação, é algo que pode ser verificado em relatórios de transparências das próprias empresas. O pastor também mencionou que o entretenimento seria progressivamente usado para satirizar e desconstruir a figura de Cristo e dos cristãos. Programas de comédias, séries e filmes com conteúdo explicitamente crítico ao cristianismo tornaram-se comuns em canais abertos e plataformas de streamings em diversos países ocidentais. Algo que em 1973 seria impossível de imaginar sendo transmitido em horário nobre. O dado factual aqui é simples: o espaço do discurso religioso nas mídias tradicionais e digitais passou por uma transformação radical nas últimas 5 décadas. Agora, se isso representa perseguição ou mudança cultural, fica para um outro debate. Talvez a previsão mais desconcertante do ponto tecnológico seja essa. Em 1973, o Wilkinson descreveu que as pessoas passariam a receber conteúdos eróticos diretamente em suas casas, e que as crianças com apenas um botão poderiam ser expostas a um conteúdo que ele descreveu como o mais explícito já produzido. Para entender o absurdo disso naquele contexto, em 1973 não existia internet, não existia canais pagos de conteúdo adulto, havia algumas revistas de circulação e filmes que só podiam ser vistos em cinemas específicos, geralmente escondidos e mal frequentados. O acesso a esse tipo de material era restrito, caro e socialmente constrangedor. A ideia de que alguém de dentro de casa, sem sair, sem se identificar, poderia acessar qualquer tipo de conteúdo com um único gesto era uma ficção científica. A internet só chegaria ao público geral nos anos 90. A banda larga, que foi a que permitiu o streaming de vídeo em larga escala, veio só nos anos 2000. E junto com ela, o acesso irrestrito a conteúdo adulto, inclusive por crianças e adolescentes, sem nenhum tipo de controle eficaz. Pesquisas recentes indicam que a primeira exposição de criança a conteúdo adulto na internet ocorre em média entre 11 e 13 anos em países ocidentais. Alguns estudos apontam idades ainda menores. Organizações de proteção à infância em todo o mundo têm debatido esse problema há décadas, sem solução definitiva até hoje. O que o pastor descreveu com um único botão era evidentemente o smartphone, ou a tela do computador, ou tablet na mão de uma criança. E então chegamos ao ponto da visão que talvez seja a mais impressionante no sentido de transformação cultural. Em 1973, a homossexualidade ainda era classificada como um transtorno mental pela Associação Americana de Psiquiatria. Classificação essa que só foi removida lá em 1987. Pessoas do grupo LGBT sofriam violência aberta, discriminação legal e rejeição social severa. Praticamente nenhuma figura pública assumia sua orientação sexual. Não havia paradas, não havia bandeiras, não havia representação na mídia. E é exatamente nesse mesmo cenário que o pastor escreveu que a comunidade homossexual se tornaria extremamente militante, que seus membros exigiriam sua identidade publicamente em programas de televisão com orgulho e visibilidade. 50 anos depois, a identidade LGBT é central no debate cultural ocidental. Apresentadores, atores, influenciadores, atletas, figuras com milhões de seguidores falam abertamente sobre sua orientação. Paradas do Orgulho atraem milhões de pessoas em todo o mundo. Vou apresentar isso aqui como um dado, sem julgamento sobre o que é certo e errado. O fato é, ele escreveu isso em 1973 e aconteceu. No mesmo capítulo sobre colapso moral, Wilkinson descreveu a previsão que talvez seja a mais silenciosa de todas, mas que de certa forma é a mais universal. Ele descreveu que o maior pecado dos cristãos nos últimos tempos
seria o tempo livre desperdiçado. Horas e horas diante de telas, sem propósito, sem reflexão, sem oração ou leitura. Uma geração anestesiada pelo entretenimento passivo. Os dados sobre o uso de telas no mundo contemporâneo são amplamente documentados. A média global de uso de smartphones passou de 3 horas por dia em 2013 para 6 horas diárias em 2023, segundo o relatório das empresas de análise de comportamento digital. No Brasil, estudos indicam que o brasileiro é um dos maiores usuários de redes sociais do mundo, passando em média mais de 9 horas por dia conectado. Não se trata de demonizar a tecnologia. A questão levantada pelo pastor era muito mais específica. É sobre o que fazemos com o nosso tempo. Consumimos passivamente ou usamos com intenção? Essa pergunta, feita em 1973, parece mais relevante hoje do que nunca. Você assistiu o vídeo, viu as previsões, os dados e os fatos. E olhando para a dor das famílias destruídas hoje e para o declínio moral e para o vazio dessa nossa geração hipnotizada por telas, eu vejo semelhanças. Eu não vou mentir, eu não curto muito profecias, a não ser aquelas que já estão descritas na Bíblia. É porque eu acredito que essas profecias e revelações feitas em igrejas ou por pessoas comuns são muito perigosas. Mas é impossível aqui não notar 50 anos depois uma semelhança com a realidade. Talvez realmente seja uma profecia, mas também pode ser que seja somente uma previsão bem estudada. Uma pergunta que eu sempre me faço quando eu vejo alguém dizer que recebeu uma revelação de Deus é: o que isso vai nos ajudar? Mas independente de qualquer coisa, eu acredito que a palavra de Deus já tem todas as respostas. Mas essa é só a minha opinião. Agora eu quero ouvir a sua aqui nos comentários. Das previsões que a gente viu hoje, qual foi a que te surpreendeu mais? Você acha que nos dias de hoje existe a possibilidade de uma pessoa comum receber visões e revelações de origem espiritual? E se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo. E se gostou do assunto, gostou do vídeo, curte, segue, se inscreve, ativa o sininho, que é importante que você vai receber a notificação assim que a gente postar. Até o próximo vídeo. Fui!